Estudos Matemática Básica para Concursos. Regra de 3. Coisa que mais cai depois de porcentagem. Primeiro passo. Construímos uma tabela identificando as grandezas. Segundo passo. Verificamos se a grandeza, por exemplo, é diretamente ou inversamente proporcional. A grandeza fundamental B. Para isso, verificamos se as grandezas estão aumentando ou diminuindo ao mesmo tempo. Nesse caso, são grandezas diretas. No caso de alguma grandeza estiver aumentando ou diminuindo e a outra diminuindo ou aumentando, temos grandezas inversas. Então, terceiro passo. Se as grandezas são diretamente proporcionais, a regra de 3 é a proporção. Se as regras grandezas são inversamente proporcionais, invertemos uma das frações. Então, aqui tem um exercício de exemplo. Legal. Certo número de funcionários fazem trabalho cujo coeficiente de dificuldade é 20. Coeficiente coloca dificuldade. 20. Depois, para isso, gasta 8 dias. 20 para 8. Em quantos dias o mesmo grupo faria o outro trabalho se o coeficiente de dificuldade fosse 30? Solução. Identificamos as grandezas, coeficiente e tempo em dias. Daí você coloca x, é a grandeza fundamental que querem descobrir. Verifique se CD ela está aumentando 20 para 30. Então, se CD é 20, corresponde a 8 dias de trabalho. Quando o CD passar para 30, o número de dias vai aumentar. Nesse caso, as grandezas são diretamente proporcionais. CD está o desafio mental de dificuldade está aumentando e dias também. Manter uma proporção. Daí, transformando isso em frações, vira 20 sobre 30 é igual a 8 sobre x. Daí, isola o x. X é igual a 8 vezes 30 sobre 20. Daí, com isso aqui, você pode só fazer a conta, né? 8 vezes 30 depois dividir por 20. Ou você pode fazer aquela simplificação que os professores querem fazer toda hora, né? Quer dizer, a maneira que os professores pedem. Daí, divide o x. O primeiro divide os carinhas por 10. Tipo, se eu dividir por 10, 20 e 30, vira 8 vezes 3 dividido por 2. Se eu dividir o 2 depois por 8, vai dar igual a 4. X é igual a 4 vezes 3. Fazendo uma conta de 4 vezes 3, 4, 8, 12, muito mais fácil do que fazer uns 300 dividido por 20. Ou fazer uns 20x, coisa. Né? Bom, às vezes dá para fazer isso, às vezes não dá. Outra opção aqui, esse aqui está falando, vamos ver se ele esse exemplo aqui é o de inversamente. 4 operários levam 2 horas e 20 minutos. Daí aqui está usando o treco de tempo. Mas a coisa de tempo, normalmente você tem que colocar, para ser até certo, você tem que transformar elas em uma coisa só e não uma coisa que está zoada. Então você teria que fazer essas 2 horas virarem minutos para virar 200, 120 minutos. Mais 20, 140 minutos. Está explicado aqui. Hein? Em quanto tempo 7 operários fabricarão. Também tem aqui, eu tinha não visto, não tinha percebido, mas tem os 4 operários também. Fabricar um produto. Em quanto tempo 7 operários fabricarão o mesmo produto? Solução. As grandezas são operários de tempo. É interessante passar o tempo para minutos. Daí note que a quantidade de operários aumentou. Verifica-se quanto ao tempo que ocorreu. Neste caso, não são inversamente proporcionais, porque quanto mais operários, ele só quer saber quanto faz para fazer o mesmo produto. Um produto só. Então, quanto mais operários, menos tempo vai demorar. Então, enquanto o número de operários aumenta, o tempo de minutos diminui. Daí devemos inverter uma das proporções, fazendo que a proporção normal ela é 4 sobre x igual a 140 sobre x. Só que já que elas são inversas, você coloca o x em cima e o 140 embaixo. Daí você transforma
isso faz depois que for inverter, é só fazer a conta normal. X vezes 140, quer dizer, x é igual a 140 vezes 4 sobre 7. Daí o sobre 7 você pode dividir pelo 140, né? Vai dar 20. 4 vezes 20, 80. X é igual a 80 minutos. Daí você transforma, só que daí o cara vai dar lá nas respostas provavelmente o treco em horas. Daí você tem que transformar o 80 em horas e minutos. É simples, né? É só você dividir por 60. E o resto o resto que sobrar da conta é os minutos. Tipo, o resto é quando você não consegue mais dividir. Daí dividindo 80, 60 por 80 vai dar uma divisão e sobra 20. 1 hora e 20 minutos. E aqui tem uma com várias grandezas aqui para terminar. Numa construção de um conjunto habitacional, 10 mestres de obras. Primeiro você coloca 10 mestres. Trabalhando 6 horas por dia, 10 a 6 horas. Durante 10 dias, executam 5 projetos de hidráulica e rede elétrica. Quantos mestres de obras serão necessários para realizar 8 projetos semelhantes se trabalharem 8 horas por dia durante 15 dias? Daí você vê, primeiro você coloca essas mesmas as projeções que eles colocaram aqui na tabelona das grandezas de projetos, dias e horas. Tá, 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 tá. E daí você coloca um X na coisa que você quer saber, que é quantos mestres precisam. Daí, para fazer isso aqui, você precisa usar tudo isso e fazer uma grande proporção. Depois de fazer a proporção, você verifica as proporcionalidades de inversamente proporcional e diretamente proporcional e faz a continha de multiplicação. Daí aqui tem a grandeza fundamental é x, portanto temos que fixar a proporção grandeza mestres e obras, ela fica fixada. E verificar o que ocorre com as demais. Cada grandeza deve ser verificada em relação à grandeza fundamental, que é os 10 vezes x. Daí você vê que o mestres para horas, quanto mais mestres tiver, menos horas vai precisar trabalhar. Então, isso aqui é inversamente proporcional, você inverte na coisa. 10 sobre x é igual à proporção inversa de 8 sobre 6. Se lembra que 10 mestres são 6 horas, né? Daí inverteu. Daí faz a mesma coisa nos outros. Mestres para dias. Quanto mais mestres tiver, menos dias vai ser necessário, né? Então inverte também. 15 para 10. E depois mestres para projetos. Quantos? Esse aqui, na verdade, ele é proporcional. Mestres completam mais projetos. Ela não tem essa variável aqui, não é mudada. Então você não inverte e continua 5 sobre 8. Daí é aí que eu me confundiria no que fazer. O que eu faço com isso? Eu multiplico tudo? Bom, multiplicando tudo, na verdade... Ah, saquei. Aqui o exemplo, eles estão fazendo aquela coisa que eu fiz no último vídeo de proporção. Você descobre qual é a proporção total disso aqui. Sabia que tem uma proporção de divisão fácil de fazer, que é A sobre B é igual a C sobre D. Você coloca elas no mesmo lado da tabelinha, assim. A mais B. Quer dizer, A mais C é igual a B mais D. Daí, no caso aqui, dá para fazer isso? Deixa eu ver. 8 mais 15 mais 5. 6 mais 10 mais 8. Cara, minha cabeça tá zoada. Não consigo entender isso aqui. Quer dizer,
Acho que isso aqui que eu acabei de falar, na verdade, não precisa. É totalmente loucura. Eu só preciso multiplicar mesmo. Multiplica, multiplica, multiplica e depois que multiplica, simplifica. Não dá pra simplificar tudo primeiro? Será que dá pra simplificar tudo primeiro e dar a mesma coisa? Deixa eu ver. Se eu simplificar o 8 e 6 por 2, dá igual a 4 sobre 3. Se eu simplificar o 15 e 10 sobre 5, vai dar igual a 3 sobre 2. E se eu simplificar 5 sobre 8... 5 sobre 8, eu acho que não dá pra simplificar, não. Daí, depois disso aqui... 5 sobre 8 não dá para simplificar. Deixa eu ver. Divisor dividendo 3 com superior 3. Tira, tira. Quatro, dois. 4, 2. 4 com 2. Realmente não consegui fazer isso aqui. Deixa eu ver. Eu vou usar uma calculadora aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer esses 15 sobre 12 aparecer aqui. 6 mais... Não. 6 vezes 10 vezes 8. Dá igual a 480. 8 vezes 15 vezes... 8 vezes 15 vezes 5. Dá igual a 600. 600 sobre 480. Simplificando isso aqui... Quer dizer, bom, essa é a resposta que é 15 sobre 12. Acho que 48 dá para dividir por 12, né? Ah, e 600 também dá para dividir por 12. Porque 5 vezes o 12 dá uns 60, né? Isso. Então, daria 600 dividido por 12 dá igual a 50. 48 dividido por 12, quer dizer, 480. 480 dividido por 12 dá igual a 40. 50 dividido por 10 dá igual a 5 e 4. 5 e 4. Eu não consegui achar um 15 sobre 12. Mas deixa eu ver se dá para resolver isso aqui com isso. 5 e 4, 5 e 4. Se eu multiplicar x sobre 15 e 4 sobre 10. Daí dá 4 sobre 10, dá 40. 40, quer dizer, 40 dividido x vezes 5, 5x. Dividido por 5 dá igual a 8. Olha, deu a resposta certa. Tipo, eu fiz mó louco, mó confusão aqui para tentar descobrir o que é essa droga de 120 sobre 15. Mas agora... eu entendi que eu não consigo entender nada. Mas deu certo no final. Mas eu não posso fazer uma conta de 6 minutos na droga da prova, né? Triste. Depois tem o conteúdo de porcentagem aqui. A expressão x porcentagem, lê-se por x, é chamada de taxa percentual e representa x sobre 100. Exercícios: 20 de 300 corresponde a 300 vezes 20 sobre 100. Daí isso aqui
Se você fazer uma eliminação de zeros, dá igual a 3 vezes 20, que é igual a 60, né? Simplificando desse jeito é fácil. Sobre as equações de primeiro e segundo grau, a equação tem como objetivo determinar a raiz ou as raízes, portanto, aqui é igual no zero para a equação. Equação de primeiro grau, a definição é ax mais b, sendo a e b números reais e a igual a diferente de zero. Porque se tiver um a, um x, não é zero. Tem alguma coisa lá, porque 0 vezes alguma coisa sempre vai ser 0. Então é impossível usar essa coisa. Daí aqui tem uma tabelinha legalzinha de linguagem comum. O dobro de um número, quando está isso aqui lá na pergunta, é 2x. Metade de um número é x dividido por 2. 3 números consecutivos é x mais 1, x mais 2. Isso é quando usa conta de sequência. 3 quartos de um número é igual a 3x sobre quarto. O quadrúplo do triplo do sucessor de um número. Mas que merda é essa? Mas isso aqui é 4 vezes 3 vezes x mais 1. Que daí faria vezes x mais 1 com barrinhas. Ou seja, você faria o 3 vezes x, 3 vezes 1, daria 4 vezes 3x mais 3. Sacou? Daí depois você dividiria o 4. Não, você... Eu não sei o que faria com o 4. O que faria com o 4? Ele é um multiplicador. Um multiplicador, então faria o 4 vezes 3x, daria igual a 4, 8, 12. 12x mais 3. Depois o que eu faço com isso? É igual a alguma coisa. A metade de x é menos a terça parte é igual a x dividido por 2 menos x dividido por 3, só que feitos em barrinhas, né? O sucessor de um número mais a terça parte do antecessor deste número é igual a x mais 1 dividido por 3 vezes o x menos 1. Resolver as seguintes equações. Aqui tem um exemplo, 5x menos 4 é igual a 2 menos x. Daí você treca lá, vira cada um para o lado, muda os símbolos. 5x menos x vira 5x mais x e menos 40 vira mais 40, então 2 mais 40 e 5x mais x, dando igual a 6x é igual a 42. Daí você faz aqui a divisão, x é igual a 42 dividido por 6, x é igual a 7. E dá para fazer isso em todas as coisinhas, né? Ah, olha aqui. Aqui tem uma imagem que o professor explicou uma vez. Só não lembro para quê, por que ele explicou isso. Quer dizer, ele explicou isso aqui de gráficos que dá para entender alguma coisa deles. Quando você vê um gráfico, você pode entender a equação. Qual é o uso de entender uma equação? Hein? O próximo é a equação de segundo grau, definida por ax² mais bx mais c. Deixa eu colocar aqui. Ax² mais bx mais c é igual a 0. A, B e C são números reais e A não pode ser 0. Daí tem o discriminante do delta. O delta é igual a igual a B menos quadrado menos 4A vezes C. Depois você usa o delta para fazer a fórmula de Bhaskara, que é x é igual a menos B mais ou menos razão de delta dividido por 2A. Por isso que eu estava dando errado toda hora a conta que eu tentava fazer na minha memória. A conta não usa um 2AC, ela usa só um 2A. Loucão. Não vou fazer as contas. Tchau.